Olá, eu sou o professor Marcelo Cavalcante da Unilab no Ceará. Eu estou aqui para falar com vocês acerca desse período que nós estamos atravessando. Em muitos momentos da história da humanidade, a gente pôde ter a concepção de que nós somos uma comunidade de destino. Uma comunidade de destino que, em situações específicas, se vê em dilemas que são dilemas comumente éticos, não necessariamente econômicos. Todavia, há quem coloque essas situações éticas no patamar econômico. Esse é o caso do que estamos passando agora. A Covid-19, ou seja, a doença que acomete a quem está infectado pelo coronavírus, é um desses momentos em que nos coloca como comunidade de destino, por não escolher a quem ela vai acometer. Na realidade, é uma doença que surge democraticamente, ou seja, pega a todos independente da sua região, não há uma sazonalidade, ela pode acontecer em qualquer período do ano, ela pode ocorrer em qualquer espaço geográfico e nos traz à tona determinados questionamentos sobre a questão da humanidade, principalmente as relações sociais, de que formas são forjadas e de que formas elas são esgarçadas. A agricultura familiar acaba se correlacionando com a Covid-19, pois foi um dos ciclos econômicos mais afetados, em termos de não ter condições de parar, pois é o eixo principal da alimentação da nossa espécie nesse momento, e também por garantir a seguridade alimentar em alguns países em que só tem esse tipo de agricultura. No caso específico do Brasil, nós vimos políticas públicas sendo esquecidas, que poderiam fomentar ainda mais esse tipo de prática agrícola e trazer à tona a necessidade de entendermos de como é uma comunidade de destino também ligada à segurança alimentar. Ou seja, o dilema ético de para onde vai a humanidade, o que vai acontecer conosco, o que ocorre quando nós estamos doentes, também deveria nos ocupar quando tratamos de alimentação. A alimentação é de fundamental importância para a reprodução da espécie humana, para a constituição de uma vida digna, para uma dignidade plena. Assim como a saúde. Não há autonomia, não há dignidade se você não tem saúde. Não há autonomia, não há dignidade se você não tem uma alimentação adequada. Daí as duas questões se colidirem nesse exato momento. E talvez fosse esse momento o propício para que as autoridades pensassem mais sobre o assunto. Da mesma forma que nós, em termos globais, não estávamos preparados para um surto epidemiológico da forma como foi o coronavírus, nós também não estamos preparados para um surto de déficit alimentar ou de má produção alimentar, de baixa qualidade, como é o caso de outras práticas agronômicas que não da agricultura familiar. Então, nesse sentido, é que nós devemos colocar numa balança e fazer de fato um juízo de valores, trazendo à tona fundamentações objetivas e reflexivas sobre o que é que se quer para o futuro da humanidade. Não só com relação à questão de política sanitária, mas também à questão da política alimentar. É necessário envolver globalmente os países envolvidos, é necessário que todos tenham seu quinhão de responsabilidade. Não dá mais para a gente imaginar uma certa situação em que você tenha um país super desenvolvido que vive alheio à comiseração em que vive um país não desenvolvido por critérios econômicos. Então, a realidade já bate à porta, nos fez refletir sobre isso nesse momento de insegurança sanitária e que agora nos convida a pensar nessa comunidade de destino, que nós todos estamos indo para o mesmo caminho quando se trata de segurança alimentar. E é isso que eu acho importante, pensar relacionalmente, pensar a segurança alimentar de forma relacional, relacionando-a com determinadas áreas que às vezes atingem mais locais onde não dói a questão alimentar. A questão da saúde nos países europeus, a questão da saúde nos países norte-americanos, a questão da saúde no hemisfério norte. É muito mais sensível do que a questão alimentar, pois acreditam eles que já atingiram um grau de platô, ou seja, já estão assegurados em sua reprodução, enquanto nós, que estamos no hemisfério sul, continuamos produzindo para tanto subsistir quanto para fornecer para esses países.
Então, pensar relacionalmente a agricultura familiar, pensar relacionalmente a segurança alimentar, é fazer enxergar a real importância que essas áreas têm para a nossa comunidade de destino comum, que é a espécie humana. Então esse é meu convite, a reflexão que eu deixo para que a gente possa pensar em analogia relacionalmente e que possa compreender como a gente pode avançar em momentos desses, que são momentos tão frágeis em termos de humanidade e de humanitarismo. Ainda assim é necessário a gente enxergar uma luz ao fim do túnel. Eu fico por aqui, deixo essa mensagem de que todos estejam bem, espero que todos consigam atravessar esses mares bravios que a história nos pôs diante e que a gente consiga, após essa longa jornada, observar como podemos tirar exemplos e ligar a outras situações que nos são apresentadas, no nosso caso, principalmente a questão da agricultura familiar, da segurança alimentar. Muito obrigado a todos, deixo o meu forte abraço e o desejo de saúde para todos vocês. Tchau, tchau.